Começando a gravar, a gente já continua a conversa. Ok, estamos gravando. Então, temos mais aqui, mais contribuições também. Excesso de informação, falta de pragmatismo. O que mais aqui? Elisângela, aqui a Rosângela dizendo muitas cobranças e poucos benefícios. Elisete, a falta de conhecimento da população sobre o agronegócio. Bacana. Legal, gente. Que bom. Contribuições de vocês aqui mostrando um pouco dos incômodos, né? O que atrapalha, o que traz, de certa forma, essa situação de gerar constrangimento, de criar essa condição de que você, na sua função de produzir alimentos, como disse a Lígia, né, exerce um papel importante na sociedade e, de certa forma, tem algo que não parece ser justo, não parece ser legal, não parece ser adequado em relação ao tratamento que o produtor recebe, né? E, de certa forma, essas provocações que vocês trazem, essas contribuições, é parte do que a gente vai estar conversando hoje e procurando entender um pouco esse contexto, como ele é, e ainda como poder interagir, né? Então, como diz aqui a Elisete, né, a falta de conhecimento da população sobre o agronegócio, que quer dizer que, em geral, a população hoje no Brasil, 85% da população mora no meio urbano e, em geral, tem pouco conhecimento sobre o que acontece no meio rural. E, em geral, a opinião formada por estas pessoas, em geral, vem da mídia, né? O que a mídia mostra para as pessoas acaba virando a verdade, né? E esta verdade ela tem vieses, ela não é uma verdade completa. Então, se a gente observar aí nos últimos tempos, o produtor rural, por vezes, aparece na mídia como sendo o destruidor da natureza, a pessoa que não preserva, que está queimando a Amazônia, e uma série de outros aspectos que denigrem a imagem do produtor, né? E isso tem a ver com como a gente também dá respostas à sociedade. E a história do produtor rural, de maneira geral, ela é uma história que vem sendo construída, né, de uma realidade de alguém que se propôs a ocupar o seu tempo produtivo na função de produzir alimento e sempre o fez com um viés de passividade, né? Ou seja, de buscar fazer bem feito, de buscar fazer o seu papel, sem necessariamente se preocupar com essa questão que ela tem mais a ver com imagem, tem a ver com a participação na sociedade, o que como as outras pessoas estão vendo, mas sim uma pessoa dedicada a produzir. E essa cultura, né, esse modus operandi, essa forma de trabalhar, de atuar, de certa forma faz com que o produtor rural também fique muito à mercê da formação da opinião dos outros. E muitas vezes sem poder de reação. E aí que a gente começa, então, a criar aqui um caminho para a gente começar a discutir isso no contexto, né, no contexto das organizações. Aqui também a Ivone contribuindo, ó, o que me incomoda é o fato de que tem uma legislação ambiental monstro para o produtor rural e nas regiões urbanas não se respeita nem a legislação ambiental básica, o esgoto direto nos rios, não tem mata ciliar nos centros urbanos, não tem tratamento correto, lixo doméstico, etc. São 2 pesos e 2 medidas. Bacana, obrigado, viu, Ivone, pela sua contribuição também. E é fato isso realmente, né? Ou seja, parece que temos 2 pesos e 2 medidas. E o que a gente vê
que, de certa forma, nós, ao longo do tempo, estamos observando que o produtor rural também vem começando a fazer esse movimento, que é um movimento de se organizar, de se preparar para também defender o seu lado, defender a sua classe. Ou seja, continuaremos sendo pacíficos, no entanto, com posicionamento mais político, com posicionamento que vem em defesa desta classe, que é uma classe que exerce um papel fundamental no contexto da economia, no contexto da sociedade. Então, eu quis fazer essa provocação para a gente poder inserir o tema, e aí quero fechar essa discussão, né, trazendo aqui um autor, que é o professor Tejon, professor que é bastante conhecido também no agro, vocês já devem ter assistido palestra dele, lido o livro, né? Inclusive, ele está na trilha, na nossa trilha desse módulo, né, de organizações e instituições, lá com uma participação. E o último livro dele, ele escreveu O Poder do Incômodo, né? E esse é um livro muito bacana, que ele traz uma reflexão sobre o quanto os incômodos na vida, em qualquer instância, em qualquer contexto, são importantes. Importantes no sentido de que são os incômodos que nos fazem mover. Sem incômodo, a sociedade tende a se acomodar, as pessoas tendem a se acomodar. Então, ele faz uma reflexão muito bacana a respeito desse aspecto que muitas vezes a gente, de certa forma, se irrita, né? Se estressa, mas ele tem um aspecto muito importante, que é esse de nos provocar, de levar-nos a fazer aquilo que precisa ser feito. E, de certa forma, esses incômodos que vocês trazem e compartilham aqui há pouco, eles, se a gente tem, pegando essa linha do professor Tejon, se a gente tem um caminho para lidar com isso de forma assertiva, o que eu faço com esse incômodo? Está incomodando e eu vou fazer o quê a partir disso, né? Uma vez que eu já conheço qual é o problema, qual é a dificuldade, eu tenho aqui uma escolha a fazer. E essa escolha, eu posso continuar aceitando isso como ou então eu posso tomar uma postura assertiva, uma postura proativa, no sentido de tentar reverter, tentar amenizar ou tentar eliminar este incômodo, este problema, né? Então, aí nós estamos trazendo esse universo das organizações como sendo formas de nós nos organizarmos, porque são problemas que, em geral, não se resolve sozinho, até porque o problema ele é comum, né? O problema ele transcende o universo da individualidade. E aí, para a gente discorrer um pouquinho sobre esse contexto das organizações dentro do agro e como elas podem contribuir para a solução desses incômodos, desses problemas, a gente vai fazer uma viagem no tempo para a gente entender um pouquinho de como a organização da sociedade está hoje e como ela pode avançar no sentido de ajudar a resolver e melhorar os problemas. Então, eu quero convidar vocês para esta viagem que vai analisar, que vai olhar ao longo do tempo como é que a sociedade se organiza e como ela lida com as relações de poder. E o nosso ponto de partida é um pouquinho ali atrás, sabe? Nós vamos começar há cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Vamos começar lá com o Egito Antigo, observando as primeiras civilizações que se organizaram, né? As civilizações organizadas, que foi ali o Egito, quando o Egito se unificou e formou uma única comunidade, né? Ele era dividido entre Egito do Sul e Egito do Norte, mas a partir dali, a partir dessa união, né, dos dois Egitos, nós temos uma civilização que se organiza. E, neste modelo, nesta época, né, a constituição da sociedade era assim, né? Nós tínhamos uma organização chamada piramidal, onde você tinha, lá no topo da pirâmide, o faraó,
e as outras categorias de pessoas distribuídas ao longo das outras camadas da pirâmide, né? Então, tinha lá os nobres, os soldados, escribas, comerciantes, artesãos, os camponeses, os escravos, né? E o interessante é observar que, nesta sociedade, né, a relação de poder era uma relação chamada top-down, né, de cima para baixo, ou seja, as pessoas abaixo do faraó, elas obedeciam, elas tinham poucos direitos e tinham muitos deveres. Tudo era decidido, né, lá no topo, e assim se descia ao longo das outras camadas da sociedade, nessa relação de poder. E que, ao longo do tempo, né, este modelo, veja só, ele deu origem às monarquias absolutistas. O que é isso, né? São os impérios que foram concebidos a partir de então na sociedade, e eles têm a sua origem lá, neste modelo, no modelo ainda do faraó, né? E que, a partir de então, a gente começa a olhar assim, quais são esses modelos, né? Esse modelo onde no Império você tem o rei lá no topo, tem a camada do clero, da nobreza, os soldados, os servos, né? Então, esse modelo piramidal de relação, ele perpassa a história, né? E vem, ao longo do tempo, também consolidando este modelo, que é o modelo do poder de cima para baixo, né? Ou seja, tudo é decidido lá no topo, nada é feito sem o consentimento daquilo que foi definido pelo rei e por aqueles que o cercam, né? Então, este modelo, ele ele se perpetua ao longo de muitos e muitos séculos, inclusive de milênios, né? Nós estamos falando do início lá em 3500 a.C., e este modelo ele começa a sofrer ruptura lá em 1750, quando as monarquias absolutistas, né, que é composta por esse modelo extremamente rígido, do poder absoluto concentrado lá na figura do rei, ele começa a partir do advento na Europa do iluminismo, que começa a questionar este poder, questionar esta forma de se comportar na sociedade, onde só uma pessoa ou algumas pessoas decidem sobre a vida de todas as outras e regulam tudo, né? Então, esse modelo começa a ser questionado por alguns pensadores nesta época, e a partir daí a gente vê na sociedade um movimento que começa a crescer e tomar forma, né? E o iluminismo, então, ele vem romper com esse padrão, né, que é o padrão das pessoas não poderem se expressar, não poderem ter direito à propriedade, não poderem ter direitos, de maneira geral, que não fosse aquilo que estivesse sob a tutela do rei, né? Então, com base nisso, a gente avança, e aí vamos dar um passo um pouco mais adiante, né, para a gente entender como isso acontece no Brasil. Em 1500, o Brasil é descoberto, né, pelo país Portugal, e chegam aqui, então, as primeiras caravelas, e descobrem essa terra. E como foi descoberto por Portugal, né, Portugal também era uma monarquia, ou seja, tinha um rei na época lá que reinava, que governava o país Portugal. E nós, por muito tempo, passamos a ser, então, uma colônia de Portugal, né? Nós obedecíamos ao rei de Portugal. E, com o tempo, lá por 1808, a família real portuguesa vem morar no Brasil, né? Tem um fato aí que explica por que isso, né? A família fugiu do Brasil para o rei não ser preso, enfim, tem uma história bacana para se entender aí, mas o fato é que a família real vem morar no Brasil e aqui se instala, e a partir daqui continua governando Portugal, e o Brasil ainda é colônia, ou seja, o Brasil ainda não é um país independente, né? Isso vai acontecer em 1822, onde o Brasil, então, passa a ser independente, né? O grito de independência às margens do rio Ipiranga, e, aliás, nós vamos, na semana que vem, comemorar
este evento, né, os 199 anos desse evento marcante na história do Brasil, onde o Brasil, então, passa a ser um país independente. O que acontece a partir daí? A partir daí nós temos, então, uma república não, nós temos aqui um Brasil império, ou seja, nós deixamos de ser dependentes de Portugal, mas nós temos também um modelo imperialista, ou seja, nós temos um rei aqui no Brasil que passa a governar. Então, o modelo de governo, a forma de sociedade permanece o mesmo modelo que já se perpetuava há algum tempo, né? E somente em 1889 é que nós temos uma mudança nesta forma da sociedade se organizar. Então, é proclamada a República do Brasil, né? E dá-se início, então, a um processo de democracia, que é diferente do modelo da monarquia, né? E a gente vai entender um pouquinho mais a respeito disso. Então, com a Constituição da República, surgem os três poderes, que é o poder legislativo, o judiciário e o executivo, onde cada um tem o seu papel, né? O papel relacionado a como ajudar a organizar a sociedade. Então, o poder legislativo é aquele que vai escrever a regra, né? Ele vai escrever a lei, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. E o executivo é aquele que vai administrar, vai criar uma estrutura para fazer com que a sociedade se organize e as coisas de fato aconteçam conforme estão escritas as regras. E tem o poder judiciário com essa atribuição de fazer com que as leis sejam cumpridas, né? Quem não cumpre aquilo que está na regra vai ter que se entender com a justiça, e a justiça vai julgar se você cometeu alguma falha, algum crime em relação àquilo que é a regra, você vai pagar um preço por isso, e assim por diante. Então, essa é a nova concepção de como a sociedade se organiza a partir desse período que acontece aí na virada, né, do século passado, lá nos idos aí de 1900, vamos assim dizer, uma vez que a proclamação da República aconteceu lá em 1889. Então, a partir daí, a gente começa então a tomar contato com essa ideia de democracia, né? Que conceitualmente quer dizer que todos os cidadãos participam igualmente na proposta do desenvolvimento e na criação das leis, exercendo o poder de governar. Olha só, observa esse conceito, né? Na democracia, todos os cidadãos participam igualmente na proposta do desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder de governar. Então, essa é a proposta de um modelo democrático, né? Que não é novo. Essa ideia, embora aqui no Brasil a gente toma conhecimento há cerca de 200 anos, essa ideia ela já tinha sido concebida na sociedade grega, né, lá em Atenas, há 500 anos antes de Cristo. Essa ideia de democracia já surgiu, né? Então, lá é o berço da democracia, né, onde se testa esse modelo de política onde a sociedade participa. É um pouco diferente do que a gente conhece hoje, mas a sua origem é de lá. O fato é que essa ideia nasceu lá, ela começou a se expandir, mas ela não teve muita sobrevida, né? Nós tivemos muitos problemas e ela só vem de novo, né? Ela começa a fazer sentido, essa ideia de democracia, ali depois, no século XIV, século XV, dali para frente é que começa de novo esse movimento, com o movimento do iluminismo, começa a fazer sentido isso. Então, essa ideia da democracia, que é o regime que começa a fazer sentido para nós e passa a ser o nosso modelo de governo, ele traz a seguinte concepção, né, de que os cidadãos, né, cidadãos de uma determinada comunidade, eles escolhem representantes em nível municipal, estadual e nacional para exercerem o poder. E observem agora que a direção da seta muda, porque vem aquele conceito de que o poder emana do povo, na linha de que se eu, enquanto cidadão, eu
participo do processo de criar as leis, do processo de administrar, de gerenciar e de fazer acontecer, eu tenho poder. E no modelo representativo, eu concedo o poder aos representantes. E esses representantes podem agora decidir no meu nome, e, de certa forma, eles decidem para atender os meus interesses. Esta é a lógica do sistema de representatividade, e então agora passa a fazer parte da nossa sociedade lá nos idos de 1900. Então, eu vou parar de compartilhar um pouquinho a minha tela aqui para ver se vocês estão comigo. E a pergunta que eu faço para vocês neste momento é: faz sentido para você isso que eu acabei de relatar aqui? Você consegue ver isso, né? Viu isso na história? Isso é parte da nossa história, né? Aquilo que a gente viu lá no banco escolar, né? Quando a gente estava ainda na nossa formação básica. Aí eu queria que vocês aí pudessem também trazer as suas percepções a respeito. Olha, faz sentido. Lisiane dizendo sim. que faz sentido. Obrigado, Lisiane. Faz sentido. Lígia estava falando, eu te cortei, pode falar. Desculpe. Ela, de fato, faz sentido, mas a gente pensa em uma sociedade mais equilibrada, né, com pessoas que tenham uma boa capacidade de discernimento, enfim, é mais complexo, ou trabalhar essa questão política, né, de base, é uma questão muito complexa, né, porque depende de outros fatores também aí do meio ambiente, da sociedade, da cultura, né? Entre eles a educação, Então, a gente vive num mundo, vamos falar assim, conturbado, né? Vamos falar assim, fora do ambiente do agronegócio. Eu acredito que é um mundo bastante conturbado. As pessoas que têm mais habilidade de conversar, de persuadir, de convencer, ou que têm uma grande rede de network, alguma coisa assim nesse sentido, né? Acabam puxando para si, né? Parte dessa responsabilidade. Então, a gente vive um ambiente muito mais competitivo hoje, né? Para que o agronegócio possa se posicionar dentro da sociedade e especialmente para fazer uma boa política de classe, né? Então bastante responsabilidade. Claro que faz sentido, mas evoca uma porção de outras condições para que se tenha sucesso, né? Ou que seja, né, um bom caminho. Obrigado, Lígia, pelas suas contribuições. Obrigado ali também a Marlene, também faz sentido, sim, faz muito sentido. Rosângela, Cristiana. E a Elisete dizendo ali, ó, faz sentido, embora atualmente esteja tudo distorcido, né, Elisete? Quer falar sobre isso? Aqui a Lisiane dizendo que o egoísmo está muito presente nas relações. Muito legal. Meninas, veja, eu vou continuar um pouquinho essa história, mas observa um detalhe, né? Vocês percebem que a gente ainda traz na sociedade resquícios daquele modelo piramidal top-down, criado ainda lá no tempo do faraó? Vocês conseguem perceber que ainda a gente tem na sociedade pessoas que se comportam como, em relação ao poder, ainda com muita obediência a quem está lá no topo ocupando aquele espaço que é o espaço do poder? Vocês conseguem observar isso? Esta é uma realidade e ela não acontece por acaso, né? A gente está falando aqui de Brasil. No Brasil, são 200 anos, 200 e poucos anos aí de proclamação da República, né? Ou seja, de um modelo que começa a ser experimentado. 200 anos para uma sociedade é quase nada, é muito pouco, né?
em termos de cultura. E ainda há uma presença muito forte de comportamentos na sociedade que reforça esse modelo, que é o modelo que a gente viveu por muito tempo, né? E vocês vão ver aqui que eu vou compartilhar novamente a minha tela para a gente poder avançar um pouquinho mais. Esse modelo aqui, que é o modelo democrático, onde na política, né, a cidadania ela passa a ser exercida dessa forma, onde a gente escolhe as pessoas para decidir por nós, para formular as leis em nosso nome, a gente ainda não aprendeu como é que a gente tem que se comportar neste modelo. Nós ainda temos, com algumas ressalvas, ainda temos um comportamento que ele é o comportamento lá arcaico, lá do tempo do faraó, guardadas as devidas medidas, mas ainda a gente percebe isso. Nós ainda não entendemos na nossa sociedade, de maneira geral, o que é ser cidadão, qual é o papel do cidadão ou do exercer a cidadania, né? Então, no Brasil, embora a gente tenha lá em 89 a proclamação da República, começa um processo de criar uma democracia no Brasil, mas ela é muito conturbada, e até 1964 a gente viveu, sim, um regime democrático, mas ele não tinha muita segurança, tinha muito conflito, nós tivemos golpes, nós tivemos uma série de eventos políticos no Brasil que não deixou que o Brasil entendesse ou aprendesse esse modelo de cidadania. E aí, em 1964, o que acontece no Brasil? Nós temos um golpe militar, ou seja, os militares assumem o poder no Brasil e passam a governar. Uma vez que o regime militar se instala, deixa de haver democracia. Então, a partir de agora, é um regime semelhante ao que era o regime lá da monarquia, mas se chama agora ditadura, né? O modelo da ditadura, onde, de novo, você tem um poder centralizado e que tudo define e que cerceia os direitos da sociedade, os direitos do cidadão, né? Então, é mais ou menos como aquela imagem que eu disse para você. Você pode se expressar, você pode fazer o que você quiser, desde que eu permita, né? Então, a gente viveu esse modelo recentemente, de 64 até 1984, ou seja, foram 20 anos de ditadura, até que acontece mais um advento político no Brasil, chamado redemocratização, ou seja, volta a democracia para o Brasil. E nesse processo aí, uma das figuras conhecidas aí, Ulisses Guimarães, né, que era um deputado federal na época, que foi o âncora desse processo da redemocratização, né? E depois de 84, mais 4 anos, foi escrita, então, a Constituição Federal de 1988, que é a nossa regra, né? Lembra que eu falei da regra? Numa sociedade, nós precisamos ter uma regra para conviver. Esta é a nossa regra, de 1988, a última edição, e que vem sendo revista, obviamente, de lá para cá, né? Bom, o que acontece é que, vejam, em termos de linha do tempo, se a gente olhar para essa linha do tempo aqui à minha direita, né, vocês vão observar que tem aqui um tempo enorme em que a gente viveu, né, num modelo de relação de poder e organização da sociedade que tinha esse modelo de cima para baixo, né? Lá em cima decide e aqui para baixo todo mundo obedece. E, de certa forma, esse modelo, que é o modelo democrático, onde a gente participa, né? O poder está na mão do povo, né? Por isso a frase célebre, o poder emana do povo, ele existe, né? Porque da democracia o povo é quem realmente tem esse poder de decidir, de informar, tem o poder de orientar e assim por diante, né? Por meio da representação. Só que isso é muito novo para nós e a gente ainda não aprendeu a lidar com isso, né? A gente ainda traz muitos resquícios do modelo anterior. Então, nós estamos nesse processo. Agora, no século XXI,
né, recentemente, aí 30 anos, mais ou menos 30 anos, 30 e poucos anos, nós estamos aprendendo a viver num regime democrático, aprendendo a exercer a cidadania, né? Então, esta é a nossa, neste momento, a nossa realidade, né? E aí eu queria perguntar para vocês de novo, né? Como é que vocês veem isso? Qual é esta realidade para vocês? Se faz sentido isso que nós estamos dizendo? E lançar a pergunta, na tua opinião, né, na sua opinião, o que é cidadania? O que é ser cidadão? Como é que você vê a nossa cidadania hoje? Como é que nós nos comportamos enquanto cidadãos? E para responder essa pergunta, olha só, estão comigo vocês aí? Para responder essa pergunta, vocês vão para uma sala para vocês poderem conversar. Como é o nosso comportamento enquanto cidadão hoje? Como é que você vê esse exercício da cidadania na nossa comunidade? Para isso, vocês vão, lembra daquele exercício que a gente fez em salas? Vocês vão ser direcionadas para uma sala específica, vão estar lá com mais 2 ou 3 colegas, e vocês vão conversar sobre esse assunto. Como é a nossa cidadania hoje? Como é a nossa postura cidadã na nossa sociedade? Então, vai aparecer um botãozinho azul aí na sua tela, você vai aceitar e você vai direto lá para a sala, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Eu vou dar para vocês 12 minutos para a gente conversar e o Thiago vai estar me ajudando aqui. Vai lá. Assim que você receber o botãozinho, aí clica nele, aceita, porque aí você vai para uma sala. Thiago, tá me ouvindo, Thiago? Legal. Eu estava escrevendo aqui para ti. Eu vou começar de trás para frente e você vai de frente para trás. Tá bom. Vamos dar uma passeada aí nas salas. Beleza. William, tá conosco aí, William? Júlia, você conseguiu? A Júlia foi. A Júlia não foi ainda. Júlia, tá com a gente aqui, Júlia?
Oi, Luciano. Leiko, você está aqui na sala principal. Você estava em alguma sala antes? Tainá, você estava numa sala antes, voltou para a sala principal. Está com a gente. E aí, Thiago, tudo certo? Tudo certo, tudo certo. A discussão engrenou. Engrenou, Tava um né? pouquinho mais devagar, mas engrenou. Eu fui mandando as pessoas para a sala aqui que eu fui achando, tá? Eu acho que você também foi fazendo isso, né? Isso aí. E eu vou continuar na sala. Se tiver mais alguém por aí, você manda para lá. Tá bom, tá bom. Eu vou dando uma rodada também. Tá bom.
Tive que dar uma atiçada ali, mas foi. Você está no mudo. Ele fecha o microfone quando eu volto aqui. É, Eu acho que mas, vamos, acho que está indo bem nas discussões, vou fechar aqui as sim, salas, trazer o pessoal de volta. é legal. Só por curiosidade, Sim. antes de você trazer, eu dei uma olhada enquanto estava falando, eu fui olhar os Estados Unidos, a Constituição deles foi logo depois da independência, ou alguns anos depois. Eu até falei para elas isso. Você vê o quanto tempo a gente ficou sem, né? Sim, sim, Isso eu acho que mostra muita coisa, né? sem dúvida. Por isso são mais maduros, né? É, exato, exato. Meninas, voltando, voltando. Vamos retornando. Todas de volta. Olá, todas vocês retornando. Oi, voltamos. Olá. Como é que foi lá na reunião particular? Conta pra gente aqui. Foi tudo bem, Quem daqui quer a pouco já vamos. compartilhar conosco? Acho que mais um pouquinho, só ali já deve estar terminando, só de redigir ali, que a gente já estava terminando. Ah, vocês fizeram uma redação, e vocês são muito aplicadas. O nosso grupo já foi um bate-papo, foi mais sossegado, não teve nada disso, não. É, Juliana, mas alguém aí anotou Júlia, na cabeça, né? Registrou. Júlia, lembra que a tua cabeça lembra de tudo. Aí, A nossa já está falhando. Precisa, né, Luciana? A gente é da geração que tem que anotar. Isso aí. Não, o nosso grupo estava mais, a gente estava até conversando sobre gerações, assim, né, em questão de... Sim. Que nem eu e meu grupo ali, cada uma vive uma geração diferente, né, então, essa cidadania, aquela base que a gente sempre comenta, né, dos direitos e deveres, mas o que a gente estava comentando até que nem na geração das minhas colegas ali, elas comentam que existe querem impor, e a gente, a gente não que não tenha um incentivo, mas eu acho que tem uma questão de interesse da geração, assim, sabe? Eu acredito que... Não sei para vocês, mas a Júlia está cortando para mim aqui o áudio dela. Tá cortando, sim. Tá, né? Sim, está cortando. Tá cortando. Vamos continuar até que a Júlia consiga retomar o contato dela ali, a conexão, de repente melhora. Quem quer continuar contando como é que foi essa discussão de falar sobre o exercício da cidadania, como é que vocês veem isso hoje na sociedade? Júlia, a tua conexão acho que estava falhando aí, a gente perdeu você. Agora voltou? Voltou, agora estamos te ouvindo. Não, eu não lembro até que parte vocês escutaram, né? Mas a gente estava falando das gerações, né? Isso. Uhum. E que existe gerações que eram aquela coisa de aceitar o que era dito,
né? Que se dizia A, você tinha que aceitar o A, e hoje em dia existe um pouco mais de liberdade em relação a expressão, a você entender quais são os seus direitos e seus deveres, né? Mas eu acredito que na nossa geração, pelo menos na minha, assim, eu percebo que muitas vezes falta interesse. Não sei se é porque a gente não pelo incentivo, sabe? Mas a gente não busca se aprofundar quais são os nossos direitos e muito quais são os nossos deveres também, né? Então, eu acredito que tem isso, assim, sabe? Foi Legal, algo que foi Julia. debatido agora no final, né? Bacana, Júlia. Obrigado pela sua contribuição e pela contribuição do grupo também. Mais alguém, outro grupo, quer compartilhar as discussões que vocês tiveram, conclusões? Eu vou falar do meu grupo, eu acho que era número 4, não lembro direito, mas acho que era. Tá, Lila. A gente estava conversando, a gente foi mais assim também para o lado do agronegócio, né? A gente conversou, teve uma integrante que falou assim, os nossos direitos são nossos deveres são cobrados, né? Nós pagamos impostos altos e sempre estamos pagando várias coisas, né? Mas nem sempre os nossos direitos são atendidos, né? E aí a gente estava comentando da questão igual agora, essa greve que está indo a muvuca, que vai sair, não vai sair, vai ser impedida, não vai ser impedida, né? E aí a gente estava também conversando dessa questão de, estavam querendo proibir que os representantes do agronegócio cheguem lá, acho que era na Praça dos Três Poderes, né, que eles estavam querendo se reunir. Então, aí uma delas falou assim, claro, muitas vezes a gente fazendo uma movimentação dessa vai estar impedindo o direito de outras pessoas, né, de outros cidadãos. Mas, por outro lado, nós também temos o nosso direito de reivindicar e botar a nossa cara a tapa e mostrar a nossa postura de que estamos insatisfeitos com muitas coisas, né? Quer dizer, existe greve de vários setores, da saúde, da educação, e porque nós também não podemos fazer nossa movimentação, né? Então, a gente estava falando um pouco sobre isso, assim. Eu também estava contando que, bom, eu já saí da faculdade já faz um certo tempo, mas eu estudei na área das humanas em universidade pública. E é bem complicado, assim, você dizer, eu sou filha de pessoas do agronegócio, que já caem matando em cima de você, né? Como se, você é um latifundiário, você é um explorador, você é uma elite, e nada, se for ver, o dia a dia não é bem assim, né? Quer dizer, a gente sofre, você batalha, você tem muitas coisas que você precisa dar conta, né? Então, e hoje em dia também, como a mídia está colocando, né? Quer dizer, coloca, né, muitas vezes a postura do o pessoal do agronegócio polui o meio ambiente, né? E etc. Quer dizer, tem tantas coisas assim, para a gente é complicado, né? É isso. Muito bom, Lila, obrigado pela sua contribuição também. Bacana. E bem fato isso que você traz, Lila, de que há essa distorção, né, na sociedade. Nós estamos vivendo isso, está se acirrando muito isso, essa coisa do eles e nós, né? A gente vem observando isso, que nos últimos tempos, no Brasil, isso tem crescido, essa legião do eles e nós, e isso não é bom, e a gente tem visto isso nos últimos tempos aí tomando muito espaço, né? Essa ideia da polarização mesmo, né? Legal, quem mais quer compartilhar? Mais uma inscrição e a gente vai avançar. Olha, as meninas que estavam comigo lá, eu tenho que citar, né, porque eu não as conheço pessoalmente ou diretamente, a Satome, a Luciana, a Elisete, a Maria Edna. Então, nós comentamos a questão dos direitos e deveres, que basicamente um cidadão assim, quando a gente começa a falar de cidadania, a gente começa com coisas, com alguns conceitos específicos e assim, focados em direitos individuais, enfim.
E daí a gente vai expandindo esse conceito, né, para ser um conceito mais geral, né, que sirva para todos. E a gente cai daí nesse conceito de que, basicamente, é exercer direitos, mas também cumprir com as obrigações. Mas acho que, na conclusão da nossa ideia, o mais importante é que o exemplo é a melhor forma de mostrar o que é cidadania, né? Quando a gente pensa no futuro, quando a gente pensa na vida socioeconômica, política, cultural, vamos falar assim, né? Das outras gerações e o que pode ser feito. Então, o exemplo, nós concluímos aí que é o pilar, principal pilar, né, dessa questão. E, além de que, a cidadania também pode ser uma matéria que pode ser ensinada na escola, né? Pode ser trabalhada na escola, entre jovens e crianças. O que é cidadania? Ensinar esse conceito, porque são ensinadas, às vezes, coisas ruins ou inúteis, né, para o cidadão, e esse exercício é uma coisa que é um exercício também, né, que tem que ser ensinado. Esse conceito tem que ser introduzido também nas escolas, é um modo também de ele ser exemplificado, né, ou ser praticado daí por esses jovens. É isso. Bacana, Lígia, obrigado pela sua contribuição do grupo também, enriquecendo aqui a nossa conversa, e vai muito por essa linha mesmo, né? A gente começa a discussão de cidadania com esta base, que é a base do direito e do dever individual, né? E que ele se expande, sim, para o universo coletivo, mas aí está a base, sim, a conduta baseada nos direitos e nos deveres, né? E a provocação que eu fiz para vocês foi essa realmente, né? De como vocês observam, de como vocês percebem a nossa sociedade hoje no que tange ao exercício da cidadania, ou seja, o exercer o papel de cidadão, né? E a conclusão é essa realmente, né? De que a gente ainda tem muito para avançar, né? Muito para avançar, e isso é fruto também da nossa história, né? Como disse, mostrei para vocês um pouquinho dos dados históricos, né? Nós temos aí pouca caminhada ainda neste modelo para que o nosso comportamento já esteja um comportamento sedimentado, adequado a este modelo que a gente vive hoje, né? Sem contar, obviamente, que a gente tem o lado que não é o aspecto da estrutura e do tempo e da organização, mas é que é o lado humano, né? O lado mais perverso do ser humano, que quer levar vantagem sobre o outro, que aí ele tem a questão do caráter, né? Corrompido. Então, sem contar isso, que também faz com que, como você trouxe, né, Lígia, do seu grupo, a questão do exemplo, né? Nós temos pessoas ocupando espaços que seriam espaços de poder, onde as demais pessoas, teoricamente, se espelhariam nas atitudes dessas pessoas, e a conduta destas não é uma conduta que nos agrada, uma conduta que faz bem à sociedade como um todo, né? Então tem esse lado ainda, que é o lado ruim, o lado negro do ser humano, que, obviamente, todos têm, né? Alguns em mais medida, outros em menos. Ninguém é santo, obviamente, mas alguns se apropriam dessa condição, que é a condição de estar exercendo o poder em nome de outras pessoas, para levar vantagem, para usar isso de modo escuso, né? Muito legal, gente, muito bacana. Vamos continuar a nossa conversa aqui. E eu quero mostrar para vocês, então, mais algumas informações, e que elas vão na continuidade, né? Vamos pegar aqui essa base da pirâmide, onde estão os cidadãos, para a gente fazer um direcionamento agora um pouquinho para a nossa realidade. Então, a sociedade, né, enquanto composta de indivíduos, de cidadãos, dentro de uma democracia, um regime democrático como é o nosso, cada um tem a liberdade, o direito de escolher a sua profissão. E, dado a sua escolha de profissão, ou seja, como é que eu vou ocupar o meu tempo social, produtivo, é que surgem as atividades econômicas, as classes econômicas, né? Então, você vai ter aí as pessoas que... vamos dividir dois grandes grupos, né? As pessoas que decidem
empreender, né, seja tendo um negócio comercial, industrial, de prestação de serviço ou de agronegócio. Então, ela vai por esse caminho de ocupar o seu tempo produzindo algo, mas tendo um negócio, né? São os geradores de emprego. E, por um outro lado, tem um outro grande grupo de profissionais que ocupam o seu tempo social produtivo vendendo o seu serviço, né? Vendendo as suas horas de trabalho, normalmente para uma dessas atividades econômicas. E assim, então, se formam as classes econômicas, né? Então, representados aqui por estas cores. Aí vamos partir do princípio que a cor do agro é a cor verde, que está mais à direita da sua tela, né? Bom, partindo dessa premissa, nós avançamos para qual é a missão desse grupo, né, do grupo dos verdinhos ali, né? Se a gente pensar, este grupo, no final do dia, né, toda a sua ocupação diária, todo o seu fazer diário tem um propósito, né? Esse propósito a gente discutiu lá no módulo que o professor Tiago conduziu com vocês, né? Qual é o propósito da propriedade rural, né? Em certa medida, todas as propriedades rurais, elas vão para essa direção, de que o propósito é produzir alimento, né? Então, é um nobre propósito, uma nobre missão, que é essa de garantir às pessoas o acesso ao alimento com valor nutricional, na quantidade adequada, no tempo adequado. Então, observem que esse objetivo, né, que é um objetivo macro, um propósito compartilhado, de uma classe de produtores. E que, para garantir isso, ou seja, para que vocês exerçam esse papel aqui, todas são do agro, né, é preciso que algumas condições estejam postas, sem a qual não é possível cumprir com a sua missão, né? E aí é que a gente começa a olhar para essa situação no modelo de cadeia, né, no modelo de rede, no modelo de uma estrutura em que você faz parte de um processo maior. Então, para que o consumidor, né, para que cada família diariamente tenha o seu prato de comida lá na sua mesa, né, 2, 3 vezes por dia, é preciso que essa estrutura toda funcione, né? E o produtor rural é o elemento central deste processo, né, de quem produz o alimento, quem faz esse processo da transformação. E antes dele, né, o que a gente chama do antes da porteira e depois da porteira, existem outros elos que devem funcionar também adequadamente. E a partir daí, então, é que surge, dentro de um modelo de governo, de Estado, de organização de sociedade, que surgem as instituições e organizações, que se classificam em organizações públicas e privadas, né? Então, elas estão organizadas em 2 grandes grupos e estão também estruturadas em níveis, que são ali nos níveis federal, estadual e municipal. Então, se a gente pegar as instituições do agro, de âmbito público em nível federal, né, nós vamos começar lá pensando no MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária no Brasil, que tem um papel fundamental, crucial, para que essa organização toda aconteça. E que, por sinal, né, o MAPA, neste momento, é dirigido por quem é a pessoa que está à frente de um dos principais ministérios do nosso país? Alguém me ajuda? Tereza Cristina? Tereza Cristina, né? Ou seja, nós temos uma mulher à frente do ministério, um dos principais ministérios do governo. E que, diga-se de passagem, tem sido, né, a gente tem visto isso, os comentários, a crítica aponta isso, tem sido uma das melhores gestões do Ministério da Agricultura no Brasil. Então, mostrando, né, algo que eu vou reforçar isso, esse papel da mulher nas organizações, esse papel da mulher ocupando espaços que até então eram predominantemente ocupados por homens, né? Veja o ganho que a gente passa a ter. É só pelo fato de ser mulher? Não, não necessariamente é por isso, né? Mas também por isso, né? Porque a mulher traz alguns atributos de gestão, alguns atributos de
percepção que o homem não traz, que é da natureza da mulher. Agora, não somente pelo fato de ser mulher, é preciso também que ela se prepare, que ela estude, que ela se organize, né, para que, de fato, possa exercer o seu papel. O Ministério, então, da Agricultura, estruturado ali nas secretarias, nos departamentos, nas áreas, que tem esse papel de dar suporte, né, à produção agropecuária no Brasil. A mesma coisa acontece em nível estadual. Nós temos a principal instituição pública em nível estadual é a SEAB, ou seja, a Secretaria da Agricultura, né, e Abastecimento no Paraná, como existe em cada um dos estados. Também organizada por departamentos, né, estruturadas por departamentos, onde cada uma faz uma função. E nos municípios, nós temos em cada município uma Secretaria de Agricultura também, em nível municipal, que, de certa forma, tem o papel de, segundo o que prevê a Constituição, né, a legislação ou a regra da sociedade, operar alguns instrumentos que cumprem alguns papéis. Que papéis são esses? Né? Para que essas instituições existem? Então, elas cumprem vários papéis que são necessários para dar suporte e estrutura à produção, como o de pesquisa, o de assistência técnica e extensão rural, a fiscalização. Falaram aqui há pouco, né? A gente começou essa nossa conversa hoje a respeito da legislação ambiental, onde a fiscalização exerce um papel muito rigoroso, aí, por vezes até injusto perante o produtor, mas é um papel necessário também, né? O papel de fomento, ou seja, de fomentar a ampliação do agronegócio por meio de financiamentos, por meio da disponibilização de crédito. A regulação, né, criar as regras, o que pode, o que não pode, onde que pode plantar isso, que não pode plantar aquilo, em que época que pode plantar, em que época que não pode plantar, né? E também esse aspecto do abastecimento, né? Essa preocupação de fazer com que o alimento chegue onde tem que chegar, né? Retomando, então, a missão, que a missão ela é de prover alimento para a população, mas nós estamos falando de uma população de um país que é um continente, né? Então, é garantir que em todos os lugares chegue alimento. Então, essa é uma função também das estruturas públicas de organizar, criar uma estrutura organizacional para garantir o abastecimento da população como um todo, né? Então, estes são os principais papéis. E aqui só para destacar alguns deles, né? O quanto essas instituições são e foram importantes, né? O papel aqui de uma delas, da Embrapa, que é responsável pela pesquisa, né? Desenvolvendo novas tecnologias, novas variedades. Olha o impacto dessa instituição na produtividade de grãos no Brasil, né? Se a gente pega aqui, saindo ali do início da década de 70, né? Final da década de 70, até agora, os anos 2020, né? O quanto cresceu a produtividade, que é essa linha verde, né? Seguida aí da produção, obviamente, e o quanto nós crescemos em área, né, que é a linha vermelha, ou seja, a área plantada cresceu muito pouco, mas a produção cresceu muito. Significa que a produtividade, ou seja, a produção por área aumentou muito. E isso se deve a este papel, que é o papel de desenvolver novas tecnologias, novas variedades, para permitir que o resultado aconteça de uma forma mais efetiva, mais ampla, né? Então, um dos papéis importantes. Aqui no Paraná, vamos olhar para uma instituição que fez um papel e faz um papel fundamental também, né? No trabalho de extensão rural e assistência técnica, que foi esse de orientar o produtor rural na década de 70, de 80, principalmente, para o processo de conservação do solo, né? Lembrando que nessa época a gente teve muito problema de erosão, né? Nós tínhamos erosões em todo o estado do Paraná, e isso foi corrigido. E uma das instituições que trabalhou muito fortemente foi essa, a Emater. Aliás, Emater, né, foi uma das questões lá da trilha do quiz, que possivelmente a maioria de vocês que fizeram acertaram. Emater passou a se chamar, agora tem um outro nome, qual que é? Quem sabe? Pode compartilhar? A Emater se juntou com outras instituições e agora tem uma
instituição com um nome diferente, uma sigla diferente, qual é? Vocês estão comigo? IDR. Ela se muito transformou no IDR. Isso. Né? E ela congrega, acho que são 4 ou 5 outras instituições que se juntaram, né? Isso mesmo. O último governo, né? O último governador fez um movimento de juntar, criar uma sinergia entre as instituições, uma delas a Emater, que compõe agora o IDR, né? A Emater, o IAPAR, a CODAPAR, e tem mais uma aí que eu não me recordo agora, mas são estas mesmo, né? Então, um papel fundamental da instituição pública ajudando a trabalhar isso. E agora eu quero voltar a essa nossa tela anterior, né, para provocar vocês de novo o seguinte, né? Na teoria, né, o modelo democrático, o modelo republicano, onde nós temos aí os 3 poderes constituídos e que o cidadão ele tem o direito, né, de a cada 4 anos escolher quem será o seu representante que vai governar, que vai tomar decisões por você. Essa é uma conquista nossa, né, no regime democrático, diferente do regime da ditadura, do regime lá da monarquia, onde você não tinha poder de escolher, né? Quem escolhia o rei era ele próprio e depois dele vinha o filho dele, enfim, era um processo familiar, né? Hoje, nesse modelo, né, o mundo está se consolidando em democracias. Esse modelo é assim: o cidadão escolhe quem será o seu representante, esse representante vai tomar decisões por ele para atender os seus interesses. Vocês acham que esse modelo é perfeito? Ele funciona assim? Como está na teoria? Não, apesar de que teoricamente é perfeito, né? Mas na prática a gente encontra muitas dificuldades ainda em trabalhar com esse modelo. Legal, Lígia. Que bom que você provocou isso, né? Quais são as dificuldades? Eu queria que vocês aí pudessem, abre o microfone e diz aí, vamos trazer de novo, né? Os incômodos. Quais são os incômodos desse modelo? O modelo é perfeito, ele é bonito, né? Foi bem desenhado, teoricamente é uma maravilha. Mas na prática, quais são os incômodos? Um dos incômodos que eu vejo assim é que entra o egocentrismo no meio, né? Que dos representantes, eles falam uma coisa na hora de se apresentar aos cidadãos e, na prática, é uma pessoa que tem convicções totalmente diferentes. Ok, Ivone, obrigado. São os demagogos, né? Tem um discurso diferente da prática, né? Muito bom, Ivone. O que mais? Que outros incômodos? Estou vendo aqui a burocracia brasileira, né? Alguém aqui, a Lila, colocou a burocracia. Muito bem. O que mais? Alguns privilégios, né, de governantes, né, que fazem a legislação ou que daí fizeram alguma legislação que dá muitos privilégios algumas camadas políticas, né, que são completamente injustas em relação à população geral. Legal, obrigado, Lígia, obrigado. Exatamente. Então, os privilégios, o uso do poder em benefício próprio, né? Esse é um incômodo terrível também, né? Satomi está dizendo aqui, ó, altos impostos sem retorno, né? Legal. Eu vejo mais um problema grande, que é o peso do governo sobre o cidadão, né? Que o governo ele tende sempre a querer se aumentar, ele se aumentar a si próprio, né? Então o cidadão não consegue dizer, não quero isso, eu quero que diminua, mas quem está o seu representante, digamos assim, o interesse dele é manter esse governo grande. Sim, governa para si próprio, né, Ivone? Tem o interesse em manter-se no poder, né?
Então, esse também é um incômodo, sim, realmente. Muito bacana, meninas, que legal, né? A Lília está dizendo aqui também, ó, que fazem campanha e na hora que são eleitos viram a casaca, né? Ou seja, uma conversa na hora da campanha, ganhou o voto, aí ele tem um comportamento que não é coerente com aquilo que ele discursou, né? Então, gente, olha só, que bacana essas reflexões que vocês estão trazendo, porque elas são fato realmente, né? E quando a gente agora está falando, nós estamos olhando a classe do produtor rural, nós temos uma série de decisões que são tomadas em âmbito lá do legislativo, no estado, lá no âmbito federal, ou até mesmo no município, que muitas vezes vêm em detrimento dos interesses do produtor rural, né? Então, não dá para dizer que este modelo é um modelo perfeito, um modelo que funciona, né? Ele é bonito na teoria, mas as decisões dos representantes nem sempre elas vêm ao encontro dos nossos interesses. E gente, na prática é isso mesmo, né? O modelo ele é bonito, o modelo ele é bacana, concebido, mas na prática, para ele funcionar, há uma necessidade muito forte do que a gente estava discutindo antes, que é o exercício da cidadania, né? E esse é um dos aspectos também que a gente precisa amadurecer na nossa sociedade, que é o que é exercer o papel de cidadão. Porque ainda nós estamos no modelo, em relação a isso daqui, que a gente se lembra que é cidadão a cada 4 anos, quando você precisa ir lá na sua sessão eleitoral para escolher em quem você vai votar. A pergunta é, e depois, durante os 4 anos, qual é a minha postura enquanto cidadão em relação a estes indivíduos que receberam uma carta branca nossa para tomar decisões em nosso nome? Qual é a nossa postura? Que postura ativa nós temos? E é esse o nosso desafio, sabe? Porque, em geral, nós temos uma postura muito passiva. Lembra que eu falei que a gente ainda traz resquícios do modelo lá do faraó? Sabe? Que é de aceitar passivamente ou, no máximo, reclamar. E, de fato, a reclamação por si só, ela não traz nenhum efeito positivo para mudar a realidade, para mudar o incômodo. E é esta a provocação que eu quero fazer com vocês, indo para essa direção. E aí é que entra o papel das organizações e instituições privadas do agronegócio. Porque, gente, o movimento cidadão para mudar a realidade ou interferir na realidade não pode ser individual, ele tem que ser coletivo. E aí é que surgem, então, essas instituições que têm esse papel de tentar fazer com que as distorções que acontecem, elas possam ser sanadas. As organizações vêm com esse propósito de trabalhar os interesses coletivos, os interesses de uma categoria, para fazer frente àquilo que está pré-determinado, que está na lei, que está na legislação. Ou ainda, no sentido de ganhar algum espaço, de propor novas mudanças, né? Propor novas alternativas. E aí surge, então, as associações, é um dos caminhos, né, para isso. Então, aqui nós colocamos para vocês algumas das associações do agronegócio, a Abrapa, a BAG, a PCBRH, a Sociedade Rural, a FEPLAN, a ProSoja e tantas outras, né? Essas aqui mais de âmbito nacional. Mas nós temos associações aí, uma infinidade de associações com este propósito. E que traz esse propósito de realmente trabalhar em prol do coletivo. Assim como as cooperativas, uma outra forma de se organizar também para fazer frente aos interesses desta classe, né? As cooperativas dos produtores rurais, por exemplo, essas que vocês estão ligados, também é uma estrutura organizacional com o objetivo de melhorar, né, a condição econômica e a condição social das pessoas que estão em torno desta atividade econômica chamada produção rural, né? E, da mesma forma, o sistema sindical, que são outras organizações com um propósito específico também, organizada em nível federal, estadual e municipal,
que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, o papel das instituições privadas, que diferentemente das públicas, que são concebidas por força de lei, por estruturas governamentais, as privadas elas têm um movimento inverso, elas nascem da base e, a partir daí, elas vão se estruturando. E observem que esses três tipos de organizações, elas têm o mesmo propósito, tanto que elas terminam todas com o mesmo sufixo aqui, que é o ismo, né? Associativismo, cooperativismo, sindicalismo. E, basicamente, elas surgem e se sustentam por meio ou com o foco em interesse comum. Uma vez que há interesse compartilhado, né? Não é interesse individual. E tem a sua base, né? A sua sustentação, os seus pilares nas atitudes de cooperação e no sentimento de confiança. Sem isso, nenhuma destas instituições que eu mostrei aqui há pouco, elas se sustentam ao longo do tempo. É preciso que isso aconteça de fato. E aí, quando a gente vai, então, para a ideia dos sindicatos, né, o que é o sindicato? O sindicato, que tem a sua origem lá no grego também, né, que é o ato de síndico, né, alguém que atua em prol do coletivo, né? Então, quem mora em condomínio sabe muito bem qual é o papel do síndico, né, de organizar, de gerenciar as questões que são coletivas, né? E o sindicato, em geral, ele serve, né, para representar e defender os direitos dos integrantes de uma determinada categoria econômica. No caso dos produtores rurais, é esta. Mas aí eu queria dizer para vocês o seguinte, de onde é que surge os sindicatos? Ele surge lá no Brasil, principalmente, e também nos outros países, surgiu quando os escravos foram libertos. Por quê? Porque nesta época, né, depois que os escravos são libertos, né, a libertação acontece, a força de trabalho ela passa a ser uma força de trabalho não mais obrigatória, né? A força de trabalho, os trabalhadores passam a ter direitos, direito a salário, direito a férias, isso, aquilo. Então, para que esses direitos, de fato, né, os direitos que estão lá na lei previstos sejam efetivados, surgem as instituições para fazer a defesa desta classe. E como surgem os sindicatos para defender os trabalhadores, também surgem os sindicatos para defender os empregadores. E aí a pergunta que eu quero fazer é mais uma provocação para vocês, para ver se vocês estão comigo aqui. A pergunta é, de maneira geral, o que você ouve a respeito de sindicato é positivo ou é negativo? Abre o seu áudio ou escreve aí no chat para mim sobre esta pergunta. O que você ouve falar, a imagem que você tem de sindicato? É algo positivo ou é negativo? A Lila já disse que é ruim. Obrigado, Lila. Vamos lá, abre o seu áudio, negativo, a Ana também negativo. Depende, né? A Karen está dizendo aqui, depende, mas normalmente é negativo. Legal. Quem mais? Negativo, a Cris também está dizendo que é. Rosângela não gosta. Muito bem, até agora só negativo aqui. A Marlene, digo mesmo, depende, mas na maioria negativo também. Né? Depende, sindicato, mas na maioria também negativo. A Ana Carolina, bacana. Opa, olha aí, a Lustina dizendo que o sindicato lá de Arapoti oferece muitos cursos. Opa, já não tem mais imagem tão negativa, né, Lustina? Muito bom. Gente, então assim, olha, em geral, isso que vocês estão dizendo é fato. Realmente, a grande maioria da população, independente se é rural ou é urbana, percebe o movimento sindical como ruim, sabe? E essa é uma predominância realmente. E aqui eu trago para vocês alguns possíveis motivos desta imagem, principalmente aqui no meio rural, né, da imagem do sindicato ser uma imagem ruim. Primeiro, predominantemente no Brasil, o sindicato é urbano, né? A grande maioria é urbano, não reflete a nossa realidade. Então, eles têm problemas diferentes. A gente sempre ouviu greve de trabalhador, né? Na década de 80,
o movimento das greves, 90 também, dos sindicatos urbanos, né? Os sindicatos de trabalhadores urbanos fazendo greves, né? E aí, a partir daí que surge o movimento também da CUT, e é um movimento que não é bem visto na sociedade, enfim. Então, esse é um dos motivos. A imagem predominante de sindicato é essa. Uma outra é que a maioria dos sindicatos que aparecem são sindicatos de trabalhadores, né? O sindicato dos empregados, que, por sua vez, teoricamente, tem interesses distintos e, muitas vezes, contrários aos interesses dos produtores, dos empregadores, né? Mas eles são muito mais protagonistas. Também é associado à política, né? Muito se associa à política. Nós tivemos um dos últimos presidentes da República, ele tem toda a sua base na política, né? Ou seja, no sindicato, aliás. Então, associa-se muito a isso. E, sem contar, os abusos, né? Os abusos de poder dentro da instituição sindical. Então, esses são alguns dos motivos, talvez os principais, que fazem com que esta imagem que a sociedade tem, e o retrato aqui que vocês trazem é muito parecido, seja negativo, seja ruim, tá? E, de fato, a gente tem essa questão de o conceito do sindicato ele está distorcido, né? E quando você vai para a internet e faz uma busca sobre sindicato, o que aparece lá realmente é isso, né? Você vai ver uma predominância do movimento sindical associado à imagem que se associa é luta, é greve, é reivindicação, sabe, é paralisação, e muito forte a imagem do trabalhador, né? E aí a imagem do produtor rural, do empregador, ela fica muito apagada, muito tímida, e o produtor rural ele não consegue perceber, então, o seu sindicato atuante, o seu sindicato enquanto importante, enquanto sendo necessário. Em geral, há uma predominância desse modelo, que é o modelo do sistema sindical dos trabalhadores ser muito forte e o sistema do sindicato dos empregadores não ser tão expressivo. Por conta disso, é que nós temos, então, outros fatos aqui, até 2017, antes da mudança da legislação trabalhista, existiam no Brasil quase 17 mil sindicatos. E com um agravante, todo sindicato, ele, uma vez constituído para representar a sua classe, por força de lei, estava na lei isso, era uma regra, todo trabalhador ou todo empregador deveria anualmente fazer uma contribuição para manter o sistema sindical. No meio rural, inclusive os produtores rurais, até 2017, eram obrigados a pagar uma taxa sindical, né, uma contribuição sindical, que não era barata, né, uma contribuição expressiva e que ia para o caixa dos sindicatos, muitas vezes sem fazer esforço, sem fazer um movimento de contrapartida, né? Então, isso fez com que, no Brasil, o movimento sindical crescesse muito por conta disso, a facilidade de ganhar dinheiro. E aqui o que está por trás disso? A má intenção, as pessoas de má índole se ocupando desses espaços. Aqui uma matéria publicada em 2020, né, mostrando os abusos cometidos, né? Os sindicatos sendo criados à torto e à direito, né, sem muita finalidade, aqui os absurdos, aí, o Sindicato das Indústrias de Camisa para Homens e Roupas Brancas, ou seja, o Sindicato para a Indústria de Guarda-Chuva e Bengala de São Paulo, ou seja, o criar sindicato era uma farra, e isso fez com que a imagem do sindicato fosse denegrida, distorcida. Está aqui alguns números, né? No Brasil são cerca de 17 mil sindicatos, no meio rural, no Brasil todo, são 2.300 sindicatos, né? E o sistema que representa os produtores é esse sistema chamado Sistema CNA, com 27 federações, uma federação em cada estado. Aqui no Paraná, a federação chama-se Federação da Agricultura, 2.300 sindicatos que representam mais de 1 milhão de produtores rurais no Brasil. No Paraná, o sistema é esse. Nós temos 173 sindicatos no Paraná, não em todos os municípios, que representa aí cerca de 80 mil produtores, né? E aí, assim, a pergunta é, para que serve o sindicato? Por que ele é importante, né? E às vezes a gente não percebe isso, né? A gente só percebe
esses abusos, essas distorções. E existem, né? No próprio sistema sindical rural existem também distorções, existiram problemas e assim por diante. Eu não sei se a Lisiane está com a gente aqui ainda, mas a Lisiane, ela é a presidente do Sindicato Rural de Teixeira Soares, né? Aí da região de vocês. Mas ela é uma pessoa que tem uma visão um pouco mais ampla do sistema sindical e pode reforçar isso, né? Todos nós, né, do meio rural, fomos beneficiados, né, por uma legislação que foi concebida agora em 2012, que foi o novo Código Florestal. E o novo Código Florestal ele trouxe algumas situações benéficas ao produtor rural que estavam em vias de ser o contrário. Havia uma proposta, que era a proposta dos ambientalistas. Os ambientalistas são um grupo de pessoas que também têm uma visão diferente e que, por ser diferente, não quer dizer que está certo nem está errado, mas é a visão deles. E na visão deles, o Brasil estava desmatando muito as suas florestas, e então a visão dos ambientalistas é que todo produtor rural deveria, a partir dessa legislação, reservar na sua propriedade 20% da sua área para plantar florestas. Ou planta florestas de novo, ou deixa de produzir para deixar a floresta ser reconstituída, né? Essa era a proposta que iria passar nessa lei. Ela só não passou por uma força de atuação do sistema sindical que encampou esse movimento no Brasil e muito forte aqui no Paraná, junto com as cooperativas, junto com outras instituições do agro, e conseguiu fazer uma pressão política nos deputados que votaram o código, derrubando esse critério, que era o critério da mata, da reserva legal, assim chamada. Uma outra questão do movimento sindical está em debate agora lá no Supremo Tribunal Federal. O Supremo está para decidir se aceita ou não uma proposta, que é a proposta do marco legal aí da demarcação de terras indígenas, onde coloca-se em risco propriedades rurais que já são legalizadas com escritura, e se for aprovado esse processo, é possível que estes produtores percam suas terras, porque essas terras voltam a ser dos indígenas que julgam que na época essas terras eram deles e foram tomadas deles. Esse é um problema gigantesco que a gente está na iminência de ser solucionado ou agravado nos próximos dias. Está no Supremo Tribunal Federal para exercer, para decidir isso. E quem é que está fazendo a defesa, né, justificando que esta decisão é uma decisão errada, essa decisão não é justa, não é legal? É o sistema sindical fazendo frente a este movimento, né? No Paraná tem um outro movimento crescente. Nos municípios, o Ministério Público tem forçado as câmaras de vereadores a aprovar leis que façam com que os produtores que têm propriedade no entorno urbano das cidades deixem uma faixa significativa de 300 metros sem plantar, para evitar o uso de defensivos agrícolas ali que podem contaminar a população urbana. Ou, então, plantar árvores, né? Plantar 50 metros de árvores na sua propriedade. Então, esta é também uma outra briga que o sistema sindical tem feito aí com o Ministério Público, mostrando que isso é injusto, por mais que seja desejável, mas alguém vai arcar com esse custo. E ninguém está dizendo que o produtor vai ser reembolsado se ele fizer isso, se ele deixar de plantar numa área, se ele abandonar uma área para preservar a cidade. Então, é uma outra lei que ela vem em detrimento dos interesses dos produtores e que o sistema sindical está aí para fazer a defesa. E uma última aqui, a conquista do movimento sindical aí, que foi, no estado do Paraná, tornar o Paraná livre de febre aftosa sem vacinação, abrindo o mercado para carne bovina, e não só bovina, mas a carne suína, a carne de frango também, do Brasil do Paraná para o mundo inteiro, né? Então, aí falando da questão do sistema sindical, antes de entrar no sistema cooperativista, queria perguntar para vocês, se vocês estão aqui comigo,
e se estas informações são informações que fariam sentido, fazem sentido para vocês. Ou se vocês sabiam disso. Faz sentido? Muito legal. Ele está dizendo que sim, faz sentido. Muito bom. Muito bom. Legal. Bacana, gente. Bacana, meninas. Então, ótimo. E para a gente ir para o final da nossa conversa, né? Lembrando aqui, falando então do sistema cooperativista, que também é um movimento de representação dos produtores rurais, que surge, né, o movimento cooperativista surge lá na Inglaterra, né, a primeira cooperativa que se tem notícia oficial, mas esse movimento no Brasil ele começa lá no Rio Grande do Sul, em 1902, então já faz um bom tempo, né, há mais de 170 anos que esse movimento existe no mundo e aqui no Brasil já há mais de 100 anos, e vem se consolidando e crescendo, né, com base nos seus valores, com base nos seus princípios, e que vem abrindo os seus ramos. Agora tem um movimento aí de juntar alguns ramos, né? Os ramos eram 13, agora são 7, e que esse movimento, né, cooperativista vem impactando no mundo uma infinidade de pessoas, gerando emprego, gerando renda, criando desenvolvimento, né, e ajudando a tornar o mundo mais justo, né, mais humano. E aqui a estrutura, né, a estrutura baseada também semelhante ao sistema sindical, tem uma estrutura organizacional em nível federal, estadual e municipal, né? E aqui eu quero ir para o fechamento dizendo para vocês que esse movimento, que é o movimento que vocês estão envolvidas, né, que é o movimento das mulheres cooperativas, ele faz parte, né, e eu gostaria de fechar a nossa conversa assim, ele faz parte desse processo que é o processo de participação ativa na sociedade, o exercício da cidadania, para que juntos vocês, ou juntas, né, vocês possam ajudar a tornar este mundo melhor. E a partir desse movimento coletivo, nós percebemos que a atuação política ela é mais enfática, ela é mais efetiva, né? Porque se tem uma coisa que político tem receio e respeito é gente organizada, né? E é isso que nós precisamos, a partir de agora, começar a também ajudar a disseminar nesse movimento, sabe? Porque o setor produtivo rural ainda ele é muito pequeno frente ao poder legislativo e executivo quando a gente fala do âmbito político. E ele é pequeno por quê? Porque, embora economicamente nós somos muito significativos, politicamente, socialmente, nós somos muito desorganizados. Nós temos muita pouca participação protagonista, né? O exercício da cidadania ele ainda é pequeno. E isso só vai mudar à medida que mais pessoas ingressarem nesse movimento. E assim o agro vai ser mais forte e vai poder influenciar mais a realidade, que é a realidade que a gente vive no Brasil. Então, vocês fazem parte deste movimento e, com isso, vocês podem dar a sua grande contribuição. E como dizia, então, o professor Tejon, que estes incômodos, que são os incômodos que a gente vive, essas preocupações, essas angústias, sirvam para nos movimentar. E este movimento de fortalecer estas instituições, que são as instituições que representam o produtor rural. Tá? E aí nós temos uma série de desafios para serem vencidos, né? Uma série de incômodos que são incômodos mundiais e que a gente não precisa ir longe para enxergar também. Aqui estão os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que 193 países assinaram compromisso de eliminar estes incômodos do mundo, né? E, de alguma forma, a gente pode fazer parte disso. E aí eu quero finalizar a minha fala com vocês, dizendo que esse movimento que vocês estão fazendo é um movimento de travessia,
E eu trouxe essa figura, que é a figura da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, que liga o continente à ilha, que teve aí a sua reinauguração há 2 anos, né, depois de 30 anos interditada, e ela traz o símbolo, né, que é esse símbolo da travessia, que toda vez que você se coloca numa jornada de aprendizagem, de aprender algo novo, de ampliar o seu conhecimento, algo mágico acontece, né? Acontece algo mágico no sentido de que você se empodera. E hoje a gente ouve muito falar desse conceito do empoderamento da mulher, né? Empoderamento da mulher no agro, e esse empoderamento, a gente acredita muito nisso, mas a gente acredita nesse empoderamento que acontece por esse caminho, sabe? Esse caminho que é de você se preparar, de você estar mais forte no sentido de fazer frente a estes incômodos que são os incômodos que a vida nos coloca. Então, assim, eu quero ir fechando esta nossa conversa, temos aí 4 minutos ainda, mas eu queria aproveitar esses últimos 4 minutos para a gente tratar de aspectos um pouco mais operacionais também, de finalizarmos a nossa conversa. Dizendo que foi um prazer enorme estar com vocês aí nesses 3 encontros também. Estão comigo? Sim, estou, sim. Maravilha, maravilha. Que bom, então. Vou convidar o Tiago, então, para fazer o churrasco, né? Tiago, conta para a gente aí como é que vai ser esse churrasco. Vamos começar de levinho, uma linguicinha, um pãozinho de alho, depois entra a picanha. Aí a gente começa bem. Opa, você tá... Enquanto isso, uma cervejinha artesanal, né? Feita por mim. O Tiago é produtor de cerveja artesanal, você acredita nisso? Ele faz uma cerveja, diz que é boa, ele não me deu ainda, não me ofereceu, disse que vai me dar, mas eu estou só ainda aguardando aqui. Aqui não tá sobrando. Felizmente. Pessoal, eu quero trazer só alguns pontos, tá, para vocês. O primeiro, com relação aos certificados, tá? Acho que nem todas concluíram as trilhas. No final da trilha, vocês podem acessar o certificado de vocês e vocês podem dar um print nessa tela e guardar. Tá? Então, esse certificado é válido, aí já tem lá, inclusive, o módulo foi feito para vocês, né? Então, tá descrito lá bonitinho, tá? Ao completar a trilha, vocês receberão o certificado. Vocês vão acessar o certificado, tá? Eu queria pedir até uma desculpa, porque algumas atividades ficaram sem validação, tá? Porque teve algumas pessoas que fizeram as atividades do planejamento estratégico depois, tá? Depois do módulo, e daí a gente acabou não validando, e agora já está tudo certo, já está tudo validado, tá? Então, quero pedir desculpa para vocês. Próximo ponto, a questão do... Claudinei, nós estamos vendo a tua tela. Eu só queria mostrar aqui onde é que elas conseguem legal. o certificado, né? Isso. Só que você não vai conseguir, porque você não completou a trilha. Pois é. Então é aqui, né, pessoal? Lá na trilha, em cada trilha você tem o certificado. Então é só clicar aqui, se você fez a trilha toda, você terá o seu certificado. É só isso que eu queria mostrar aqui, Tiago. Desculpa aí. Perfeito. Só. Aproveitando, Claudinei, se você quiser mostrar ali, aproveitando, tem mais um ponto ali que eu quero trazer disso ali. Tá. Então vamos lá. A questão do feedback, tá? Isso é muito importante para a gente, tá? Vocês darem o feedback das trilhas, tá? Isso vai ajudar com que a gente possa melhorar o conteúdo para vocês, tá? E o mural, né? Não sei se você quer falar do mural, Claudinei. Não, tranquilo, pode falar. O mural está aqui do ladinho, né? Mas gostaria de instigá-las a utilizar o mural. Vocês vão ver que tem depoimentos muito legais de outros alunos, outras alunas do curso, né? Então, é muito interessante vocês colocarem o depoimento de vocês, tá? É muito legal compartilhar isso, o sentimento de vocês, também no mural, tá? Então, nós temos isso na plataforma. E uma notícia não tão boa assim é com relação ao acesso, que a gente precisa que vocês terminem as trilhas. Quem não terminou ainda para poder ter o certificado precisa terminar até amanhã.
porque a gente vai travar o acesso amanhã, tá? Amanhã encerra esse acesso, então eu peço que vocês terminem até amanhã, quem ainda não terminou as trilhas, tá? E de recadinhos do coração é isso, Claudinei. Eu acho que Era isso? você vai ter um, né? Ô, Eu Tiago, tenho. Oi. esse certificado, ele vale para quem está realizando o curso superior? Para apresentar também? Sim, vale. Ele é um Como certificado. horas? Sim, ele é um certificado de participação em cursos extra. Como é que é o legal. nome? Extracurriculares, exato. Extracurriculares, isso aí. É. Isso aí. Legal. Tá? Obrigada. E Meninas, ali... pode falar, Oi, Thiago. oi. Não, perfeito. É só garantir que para ter o certificado tem que terminar todas as atividades, tá? As atividades. A Karen eu sei que terminou, a Karen tá craque. A Karen, inclusive, quero mostrar aqui para vocês. Eu aí acho o muito ranking. legal vou dar um testemunho aqui, né? Essa forma assim da gente já vir para o nosso encontro aqui, já tendo uma ideia do que vai ser passado. Então, é muito gostoso, assim, porque eu fico ansiosa esperando para liberar. E essa semana eu não consegui entrar antes, e hoje eu fiz meio que correndo meu, né? Mas, assim, é super legal, porque você já vem já sabendo o assunto, conhecendo algumas coisas, e para poder até interagir mais, né? Muito legal. Bacana, Karen. Legal. Muito bem. E eu queria aproveitar, porque o nosso tempo já está finalizando, compartilhar com vocês o ranking das participantes. Então, aqui está, olha, à medida que vocês foram fazendo os exercícios, consumindo conteúdo, né, iam ganhando pontos. Cada atividade tinha um ponto. Então, aqui está o ranking final, né, conclusão final. Então, aqui nós tivemos, acho que 28 acessos. Então, está aqui a posição de cada um. Como disse o Tiago, vocês têm, então, até amanhã para concluir. E esse ranking pode ser melhorado. E aí eu tenho uma notícia para dar para vocês. As 3 primeiras colocadas, que é a Karen, a Cristiana e a Isabela, que tem pontos aqui, 3.040, 2.960, 2.840. Vocês estão aqui conosco? A Karen está, a Cris também, e a Isabela não está aqui com a gente. Mas, enfim, a notícia que quero dar para vocês é: as 3 primeiras colocadas, William, vão ganhar um prêmio. Vocês viram aquele livro que eu falei do professor Tejon, agora há pouco, O Poder do Incômodo? Então, vocês serão agraciadas com o livro do professor Tejon. Eu vou encaminhar para o William vai dar um jeito de fazer chegar até vocês, tá? Legal. Como recompensa Obrigada. e como reconhecimento pelo empenho de vocês Muito em útil. participar. Muito Tá legal. Então, meninas, um beijo no coração de vocês. Não foi possível a gente se conhecer pessoalmente, né? Mas a gente pôde se conhecer aí à distância. E se for possível, né? Eu vou pedir para vocês assim, se for possível, nesse último minuto, a gente poder abrir as câmeras para a gente fazer uma foto final, assim, se não for incomodar muito, né? A gente vai fazer uma foto final do nosso evento aqui. Então, vamos lá, estão abrindo. Hora de arrumar os cabelos. Opa, é isso aí. Não tem problema, pode ser com o cabelo sem arrumar mesmo, né? Joia, que legal. Muito bom. Aqui, vamos ver. Muito bem. Tirando a foto aqui uma. Vamos ver a outra duas tela. páginas. São 2 Espera aí que ali já... páginas. Só um minutinho, que está entrando ali. Acho que tem gente mudando o dispositivo. Tá aqui. A Lígia falou que ela estava sem câmera no computador, né? Muito bem. Você está tirando, Claudinei? Tô tirando aqui. Tá, legal. Tirando. Lígia, agora você está aparecendo aqui. Vamos lá. Muito Sorriam. bem. Legal. Isso aí, sorriam. Boa, sorriam. Vou tirar mais uma aqui.
Muito legal, meninas. Muito obrigado. William, você quer falar, quer finalizar? Então, de nossa parte, né, Tiago e eu agradecemos demais a oportunidade de poder estar com vocês aí nesta jornada de aprendizagem. E esperamos que vocês continuem nessa pegada aí. Que o mundo vai ser melhor a partir do momento que cada um fizer a sua parte. Maravilha, Claudinei. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos que estão aqui até agora na última aula desse módulo, né? Mais um módulo que encerramos. Eu acredito que foi muito bom, né? Teve essa interatividade diferente junto com a plataforma, né? O depoimento que já veio da Karen foi muito bacana. Só vou relembrar mais uma vez, eu coloquei aqui no chat, vou colocar também, posso mandar pelo WhatsApp. O link para avaliação para o Sescope, ele também é bem importante, porque isso nos ajuda a cada módulo a gente melhorar ainda mais o curso, trazer assuntos que são interessantes, trazer profissionais, né, que saibam falar do tema, que tenham esse domínio, como vocês estão recebendo até o momento. E assim, mais uma vez agradecer vocês, né, assim, em nome da Castrolana, em nome da Capal também, da Frisia. E nos vemos no próximo módulo, né? A gente já está com alguns encaminhamentos para o próximo, já fizeram seus cadastros, né? Já vai se comunicando ali pelo WhatsApp. E obrigado, né? Claudinei, Thiago, mais uma vez, muito obrigado por a parceria. Espero mais uma vez, quem sabe aí numa presencial, estarmos juntos, né? E fazemos mais do que a gente acredita, do que a gente gosta, né? Que é fazer esse desenvolvimento, né, para as nossas cooperadas. Isso é muito importante para nós e mais do que isso é importante para a sociedade também. Então, obrigado a todas. Desejo um bom descanso para vocês, né? E fiquem com Deus. Obrigada, Obrigado, boa noite a gente. todos. Boa noite. Até. Obrigado, gente. Boa noite.